Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando aqui mais um episódio do Futebola para acompanhar o melhor... Mentira, o segundo, mentira também, o terceiro melhor futebol do mundo. Está atrás aí, claro, do Campeonato Candango e da segundinha do Campeonato Candango. Aí depois vem o resto do nosso futebol nacional. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Mas antes de falar, meu Deus, eu vou ter que falar que o campeonato eu menti de novo. Não é o terceiro, não. É o quarto, na verdade, está atrás da Série D. É o quinto. Atrás da Série C também. Série C, que tivemos um campeão inédito da Série C, é a Ponte Preta, no ano que faz 125 anos recém-completados. Você, que é um numerólogo, que gosta de números, no ano que faz 125 anos, a Ponte Preta, a macaca querida, consegue seu primeiro título nacional. Por isso estou aqui em homenagem à Ponte Preta. Já é a segunda, terceira vez que eu venho com a camisa da Ponte. Primeiro, porque ela é muito bonita, inclusive camisa, não só camisa, como gravações também enviadas por Santiago e Mana Budó, que estão sempre aí, seguidores da página, seguidores do YouTube, sempre trazendo a informação, e também enviaram essa linda camisa direto de Campinas. E a invasão? E a invasão? Invasão no campo, muito legal. É a primeira vez, falar que é o primeiro título da história da Ponte, não é verdade, já teve outros títulos de divisões de acesso e tudo mais, mas é o primeiro título nacional mais relevante da história da Ponte Preta, que sobe e como sobe para a Série B. Então a gente não poderia começar esse programa falando de outra forma. Ponte Preta, campeã, depois de uma vitória de 2-0 em cima da equipe do Londrina, consegue seu primeiro título nacional. Assim a gente começa o programa, diretor, porque agora... Linda camisa, tá? Linda camisa. Camisa, listras verticais finas, perfeitas. Quer uma informação? Quero. Ponte Preta é o segundo clube mais antigo do Brasil em atuação, em atividade, desde 1900, agosto de 1900. Onde você estava em agosto de 1900? Pois é, fica a pergunta. A Ponte Preta estava criando uma belíssima história. Então é isso, campeã da Série C. Agora vamos voltar para a Série A. Vamos falar da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vamos dar um giro nessa rodada, passando pelos jogos de maior importância até os outros também que complementaram a rodada. Vamos começar falando do jogo de sábado aí, na briga pelo título, Fortaleza 1, Flamengo 0. Vamos começar falando aqui de um jogo que, cara, o Flamengo não pode... Eu entendo, Fortaleza tá brigando pra não cair, vai com tudo nessas rodadas finais. Jogou muito bem o Fortaleza, tá? Jogou muito bem. Foi certinho na proposta do jogo, botando o Breno Lopes para correr nas costas da volância do Flamengo, que veio com o Saúl Jorginho, botando muita velocidade em transição rápida, um time que se fechou muito bem, especialmente no primeiro tempo. Enfim, um jogo técnico e tático perfeito da equipe do Fortaleza, que poderia até ter conseguido mais gols numa cavadinha que o Ayrton Lucas tira em cima da linha, em chance de contra-ataque. Teve um gol anulado que o Breno Lopes também estava realmente bem impedido. Mas vamos falar do lado do Flamengo, que é um time que está brigando para ser campeão brasileiro, que tem isso como foco, prioridade, tem que ser mesmo a prioridade. Não pode perder um jogo como esse. Claro, tem um desgaste, saiu de 2 partidas muito complicadas ali, contra o Palmeiras, contra o Racing, uma viagem para Fortaleza para voltar a enfrentar o Racing. Eu entendo que existe o desgaste, mas você não pode perder um jogo como esse, brigando pelo título com o Palmeiras, que é uma equipe que pouco oscila. Ainda mais na situação em que o Palmeiras vem tendo que reverter um resultado de 3-0 contra a LDU, pegando o Cruzeiro no meio aí desse jogo, no final de semana, botando o Flamengo podia jogar toda a pressão para cima do Palmeiras, era o momento, mas esse Flamengo que eu até elogiei contra o Palmeiras, que soube ser competitivo, teve a postura, competição, brigando até o fim, conseguindo, se não vai tanto tecnicamente, vai na imposição, vai na rotação. Nesse jogo a gente não viu nada disso. É um jogo que o Flamengo, assim, jogou culposamente, sem intenção de jogar. O primeiro tempo beirou a vergonha, e o torcedor que usa o termo, pode usar o termo vergonha para mim, tá correto, porque não tem outro jeito de falar. Eu não gosto de analisar o jogo falando que não ganhou por falta de vontade ou não ganhou por falta de postura, e eu realmente não acho que foi falta de vontade, mas falta de postura. Faltou sim, falta de competitividade, falta de entrar pro jogo entendendo que eu não sei se os jogadores, se todo mundo ali tá sabendo, que os 3 pontos contra o Fortaleza são os mesmos 3 pontos contra o Palmeiras, os mesmos 3 pontos contra o Botafogo, os mesmos 3 pontos contra qualquer equipe. Não adianta você fazer o jogo que faz contra o Palmeiras, vencer o Botafogo 3-0, vir embalado, e aí quando você pega um time que esteja numa pior fase, você abrir e jogar de uma maneira tão passiva quando foi o Flamengo no primeiro tempo. Aí eu que amo o Felipe Luiz, amo, por mim renova por mais 10 anos com ele.
ele errou, na minha opinião, demorou muito pra tocar. A gente tem que lembrar também alguns pontos, tem alguns jogadores num dia muito mal, tecnicamente. O Lino não vem bem. Alguns jogos não vêm bem, eu tenho quase convicção de que ele vai dar certo no Flamengo, mas não vive um bom momento. O Bruno Henrique, ele parece aquele meme do cavalo que tem medo da bola, porque assim, já jogando muito mal o Bruno Henrique, muito mal, independente da posição, mesmo quando deslocado pro lado esquerdo, tecnicamente está muito abaixo o Bruno Henrique. Foi um jogo em que o Jorginho e o Saúl não conseguiram apresentar o futebol que a gente está acostumado, o Arrascaeta foi entrar em campo, foi entrar mesmo na partida lá pros 60, 70 minutos de jogo. Então assim, foi um Flamengo em que nada funcionou, cara, muito ruim o Flamengo, muito ruim a passividade do Flamengo, e o Felipe Luiz demora demais pra trocar, foi trocar só com 15, 20 do segundo tempo, e aí eu me pergunto por que o Wallace Ian não tem mais minutos. Eu entendo o problema dele ali, pode falar do problema psicológico dele, que você não gostar dele ser muito provocador, a expulsão infantil dele, tudo isso eu compreendo, mas ele é um cara que teve minutos contra o Chelsea, teve minutos contra o Bayern de Munique, por que ele não pode ter minutos no jogo contra o Fortaleza? Inclusive entrou bem o Wallace Ian, entrou bem. O Juninho, por mais que ele seja um cara que seja fora dos planos do Flamengo praticamente, no momento que tava, o Flamengo sem centroavante, com o Bruno Henrique não conseguindo agregar nada ao jogo, tinha que ter entrado como entrou no final. O Wallace Ian entrou bem, fez até, inflamou a partida, porque o Wallace Ian entrou sabendo da necessidade. O Flamengo no segundo tempo virou a chavinha e falou, opa, a gente precisa jogar para ganhar. Às vezes o Flamengo acha que não precisa jogar para ganhar, e aí você leva isso para qualquer equipe, não importa se você tá enfrentando o Fortaleza, o Sport, você tem que jogar, não existe jogo fácil no Brasileirão, você tem que jogar. E o Flamengo praticamente abdicou disso, foi entender que precisava jogar lá por 70 minutos, criou algumas oportunidades, mas já era tarde demais e perde uma chance de ouro. Alguém tem que avisar que faltam 10 rodadas. Se esse time tiver a pretensão de ser campeão brasileiro, tem que competir, tem que ter postura de quem compete, e não foi o caso. E o Fortaleza não tem nada a ver com isso, conseguiu um excelente resultado, jogou bem, mereceu a vitória, 1-0 pro Fortaleza. Vamos agora, já que a gente está falando da briga pelo título, vamos para outro jogo, a gente já pula para domingo antes de falar de alguns outros resultados. Vamos falar de Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. O que eu falei do desgaste aqui vale também para o Palmeiras, e o que eu falei também, vou dar uma colher de chá pro Felipe Luiz, que eu critiquei, mas também, assim como eu achei correto o Abel Ferreira jogar com o melhor que tinha praticamente, também achei que o Flamengo jogar com o melhor que tinha era a melhor opção, mas é claro que do Flamengo também, se os caras estiverem cansados e não quiser jogar, é melhor botar o reserva, né? Mas enfim, por mim o Felipe Luiz acertou em não poupar, assim como o Abel Ferreira também não poupou. 0-0 que o Cruzeiro foi melhor na partida, o Carlos Miguel foi o melhor jogador da equipe do Palmeiras. Aqui a gente também sentiu que, na minha opinião, alguns jogadores do Palmeiras ainda sentem o jogo da altitude. Não foi uma boa partida do Flaco, não foi uma boa partida também, por exemplo, do... Achei o Andrés Pereira até melhorzinho, o Vitor Roque, acho que ele precisa saber o momento de calmar, parece que tudo dele é acelerado, às vezes é importante você parar, dar um pouco de ritmo no jogo, esperar seu time chegar para construir um ataque. O Palmeiras também foi com uma força dos melhores que tinha, botou o Bruno Fux de volante, foi com também o Felipe Anderson, Maurício, o Andreas, enfim... alguns jogadores de fora, mais um time do Palmeiras que veio para tentar ganhar a partida e também não fez um bom jogo, O Cruzeiro foi melhor na partida, teve o lance polêmico ali do Gustavo Gomes, que você pode argumentar que foi para expulsão ou não, enfim, logo no começo do primeiro tempo. E é um Cruzeiro que a gente olhando pro lado cabuloso da história, é um time que poderia estar brigando mais veementemente ao título brasileiro, se tivesse a capacidade de ganhar e jogar contra os times menores ou times em menor fase do que realmente quando joga e pega o G6 do Brasileirão. Contra times do G6, o Cruzeiro tem 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates. É um retrospecto impressionante. É claro que o estilo de jogo se adapta melhor a jogar contra times do G6, porque são times que geralmente propõem o jogo e te atacam mais. O Cruzeiro se sente confortável em não ter a bola, se sente confortável em fazer transição e atacar no contra-ataque. Isso é bem verdade, mas é um time que precisa melhorar também quando enfrenta times reativos. E um Cruzeiro que, por causa desses pontinhos largados para Ceará, para Santos, não está realmente brigando tão forte na briga quanto, por exemplo, um Palmeiras ou um Flamengo. Diga, diretor. Feia aquela camisa do Cruzeiro, tá? Você achou? A branca com listras finas, é azuis. A do Palmeiras, meio Brasil. Linda. Linda. É assim como a do Mirassol, não sei. Tem alguma coisa com a Linda, camisa amarela Palmeiras, que se não Mirassol, for da seleção... enxoval da seleção brasileira. Agora a do Cruzeiro, feia. Nossa. Enfim.
Um Cruzeiro que teve chances, inclusive a maior chance já na reta final da partida, quase que no último lance, uma bola do Matheus Pereira pro Caio Jorge. O Carlos Miguel faz uma grande defesa. Carlos Miguel é um bom goleiro, muito bom goleiro, e ainda com muito potencial. Claro que ele leva 6 gols nos últimos 2 jogos, sem contar realmente essa partida do Campeonato Brasileiro, mas não foram culpa dele. Acho que, assim, dos 6 gols, quase nenhuma era extremamente defensável. E aquela que ele defendeu a bola que ia pra fora, que o pessoal fez o meme? Mas ali é porque o povo gosta de encher o saco, né? Porque assim, mas não afetou o jogo, né? Não afetou o jogo. Foi por isso que o Palmeiras acabou perdendo para a LDU. Enfim, mas se a gente for falar de uma deficiência dele, o jogo com os pés dele é realmente pior. Precisa melhorar, principalmente no contexto do futebol moderno. Foi um Palmeiras que pouco agrediu. Acho que ainda tá muito pressionado do jogo da Libertadores, que vai acontecer nessa semana. Vai precisar virar pro time da LDU. Então, fica positivo pro lado do Flamengo. E assim, você pode olhar dos dois lados. Pelo lado do Palmeiras, você pode achar positivo que o Palmeiras corta uma rodada, agora já não faltam mais 10, faltam 9, corta uma rodada do Campeonato Brasileiro e sai ainda com 1 ponto a mais de vantagem pro Flamengo. E você, torcedor do Flamengo, pode olhar pelo lado de que o Flamengo, depois que ele perde pro Palmeiras, ele precisava que o Palmeiras tropeçasse 2 vezes. Perdendo ou não. E aí o Palmeiras acaba tropeçando contra o Cruzeiro. O Flamengo, antes desse jogo, precisava de uma vitória para realmente empatar no número de vitórias com o Palmeiras e passar à frente. E agora continua precisando de uma vitória. Então, assim, não muda muito o preço do dólar. Já diria Foi o Dimba que falou? Que é caso de FMI? Não sei. Não foi o Dimba que falou. Procure o caso de FMI. Enfim, não é um caso de FMI. Tá de boa. Assim, tá de boa, quer dizer, né? Depois que você comete o crime de ter que ser campeão brasileiro e aí você chega e perde pro Fortaleza, penúltimo colocado, foi dos males o menor. O menor, é? Dos males, é assim, o lema? Menor. É? Dos males, o menor. O menor, exatamente. Dos males, o menor. Outros diriam dos males, o pior. Eu me segurei aqui. Enfim, resultado que o Flamengo comemora um pouco e o Palmeiras tem motivo também pra abrir um sorriso meio amarelo, assim como o rubro-negro. É uma rodada que nenhum dos dois sai extremamente feliz, mas, né, não foi o pior que poderia ter sido de nenhum dos dois lados. Agora fala. Do gigante? Claro. Então vamos falar do maior, do gigante, do maior. Vamos falar do maior clube da Baixada Santista, Santos 2. Botafogo também 2, na verdade, Botafogo 2 e Santos 2. Um Botafogo que briga por Libertadores, mas é muito inconstante, não consegue ter constância no próprio jogo, quanto mais na temporada, quanto mais no Campeonato Brasileiro. E é por isso que vê, por exemplo, o Mirassol abrir mais pontos de distância. Mirassol que ganhou de novo, hein? Ganhou de novo. Já a gente passa aí no jogo do Mirassol. Mas vamos falar dessa partida que a gente teve Joaquim Correa fazendo 2 gols, 2 belos gols. Aí vamos falar, cara, da equipe do Santos. Assim como o Flamengo não tem o direito de chegar e fazer a atuação que fez e perder pro 19º colocado, brigando pelo título, você tá vendo que esse negócio me pegou um pouco, né? Esse resultado me pegou um pouco. O Santos não tem o direito de começar o jogo perdendo. O Flamengo entregou o campeonato. O Santos não tem o direito de começar o jogo perdendo. Com menos de 1 minuto de jogo já tava perdendo com o gol de Joaquim Correa. Cara, como é que tu consegue... Tu tá brigando contra o rebaixamento que você não tem... Cara, entra em 20 segundos e leva o gol. Cadê aquela concentração que o time entrou contra o Corinthians? Ou era porque era do Corinthians? Porque assim, cara, tu tá brigando contra o rebaixamento. E com 20 segundos você já tá atrás do placar. É assim, quase que imperdoável. Depois o Souza, que foi um grande destaque dessa partida, porque ele faz o gol aos 26 minutos, empata o jogo. Depois ele tenta cavar um pênalti, leva amarelo. Depois ele sofre o pênalti, que ia ser convertido. O Souza empata a partida. E aí o Joaquim Correa faz um golaço ainda no primeiro tempo. 2-1. Já no segundo tempo, o Souza sofre essa penalidade que eu falei. E o Barreal, grande jogador. Se a gente for pegar aqui o time do Santos, não é um time ruim não, tá? Não é um time ruim. Foi um time que entrou com 3 zagueiros, tentando ter mais solidez defensiva, mas levou 2 gols, um com 20 segundos. Mas se a gente for falar de jogadores, a gente tem o Souza, que fez uma boa partida. A gente tem o Barreal, que eu acho um bom jogador também. Não é jogador de time que vai cair, apesar de estar no perigo. Vitor Hugo, empréstimo, jogador do Flamengo também. A gente tem também, por exemplo, o Roleiser, grande jogador. O Roleiser, esse que, na minha opinião, é o jogador que eu mais gosto do Santos, claro, na ausência de Neymar. O Luan Pérez é um bom zagueiro, assim, bom zagueiro também, vem ajudando bastante. O Brazão teve que fazer umas 3, 4 grandes defesas. Ele que faz um segundo turno bem pior, bem abaixo do que foi o primeiro turno com a camisa do Santos. Ele esteve na minha seleção do primeiro turno, mas acho que não vai estar na minha seleção do campeonato. Mas foi muito importante, ele é péssimo.
O Brazão, ele é peça muito importante que faz dele um protagonista pro bem e pro mal. Acho até demais o peso que coloca nele, porque assim, pro Santos escapar do rebaixamento, eu tenho convicção que o Brazão tem que estar fazendo um Campeonato Brasileiro gigante. Se o Brazão fizer um Campeonato Brasileiro ok, acho que vai ter complicação pro Santos, então por isso uma grande pressão nele. E aí, na frente do ataque, jogou o Roleiser e o Lautaro Dias. O Lautaro Dias eu tenho minhas questões. Mas enfim, não é um elenco tenebroso, mas é um time que tá sempre no limiar de dar ruim. Sempre no limiar de dar ruim. Porém, pega um Botafogo inconstantíssimo, você não pode confiar, você não pode botar a mão no fogo pra nada do que o Botafogo faz, olha só, né, que coincidência. Não pode colocar a mão no fogo pela Botafogo. Mas a gente teve, por exemplo, a volta do Danilo voltando bem, a dupla Danilo e Marlon Freitas ainda não encaixou como deveria, porque o Danilo, por ser um jogador com um pouco mais chegada à frente, acaba tirando algum espaço do Marlon Freitas, precisam se organizar melhor, mas eu acho uma baita dupla de volantes, Danilo e Marlon Freitas, é um time bom, é um time com o Santos, Jefinho que fez uma boa partida, 2 assistências, recentemente aí, nas últimas semanas, é um jogador que vem encontrando já seu futebol, que tinha sido perdido depois daquela ida pro Lyon e a grave lesão que ele teve. Enfim, Botafogo inconstante, Santos desesperado, acabou ficando no 2-2, resultado muito importante, mais pro Santos até, porque qualquer pontinho é extremamente valioso. E agora a gente vai falar do gigante. Não, antes. Diga. O Vojvoda, ele vai rebaixar 2 times no mesmo campeonato? Pode, né? Eu nem acho ele o principal culpado não, porque depois que ele sai do Fortaleza, nada melhora. Mas realmente ele fez um começo de brasileiro muito ruim no Fortaleza. Tenho convicção, ele melhorou esse time do Santos, melhorou bem. Só que assim, tem que brigar, né? Tem que brigar porque ainda não é nada certo, principalmente depois da derrota. Cara, imagina, se o Santos tivesse ganho aquele jogo com vitória, era outra percepção. O Santos já estava muito mais aliviado. Mas assim, de né? Não acontece. O Neymar volta a jogar quando? Informações. Tem gente que fala que contra o Fortaleza, tem gente que fala que já é, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, ele já vai estar disponível. Jogo esse que vai ser, vou pegar aqui, Flamengo e Santos, dia 9 de novembro. 9 de novembro, então, parece que o Neymar já vai estar disponível para jogar no Mário Filho, no Maracanã. Será que Ele que fez seu gol, a vitória do Santos na ida do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo foi do Neymar Júnior, fica aí a informação. Agora a gente pode falar do gigante? Por favor, do maior. Vamos falar do gigante, do maior vendedor de latinha de energético do Brasil e do mundo. Vamos falar de Red Bull Bragantino, 0 contra Vasco da Gama, o gigante da colina, 3. 4ª vitória consecutiva, diretor. 2 gols do Vegete? 2 gols do Verrete e dinizismo, né? Novamente, ódio ao Diniz. Eu sou dinizista, não escondo de ninguém. E o segundo gol do Vasco foi, suco de Diniz. E aí é que eu falo, né? O Diniz já vinha fazendo um bom trabalho, mas o resultado não vinha. Por isso que o trabalho era só apenas bom. Quando começa a vir o resultado, o trabalho vira espetacular, já é um dos melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o segundo time que mais pontuou no retorno, atrás apenas do Palmeiras. O Vasco cresceu muito de rendimento e o Vasco deixou de ser tão vazado como era antes, um dos principais motivos pro dinizismo ser questionado, inclusive entre próprios vascaínos, diretor, porque eu conheço alguns vascaínos que criticaram e muito o Diniz, não é, diretor? É verdade, o Diniz está em evolução. É só isso, você não tem nenhum pedido de desculpa. Não, vamos ver se ele vai conseguir aí. Entendi. Você tem um grupo no Zap de vascaíno que também ninguém criticou o Diniz, não. Não, o grupo do Zap tá funcionando lá. Entendi. Então, vamos continuar falando de Vasco da Gama. Um Vasco da Gama que precisava parar de levar gols, e aí adivinha? Tirou um cara que não vinha conseguindo ficar em campo porque levava um cartão amarelo ou vermelho pro jogo, que era o João Vitor. E trocou também um volante improvisado de 1 metro e um biscoito da defesa, que era o Hugo Moura, contratou 2 zagueiros. Adivinha, um time que joga com 2 zagueiros, contratou 2 zagueiros, olha só. E adivinha, parou de levar gol depois que contratou 2 zagueiros para a função de zagueiro. E quem diria, né? Quem diria que deixar de jogar com uma linha de 4 defensores, sendo um lateral improvisado do outro lado, um primeiro volante na zaga e um cara que mais dificultava o time do que ajudava qualquer coisa, iria mudar a situação, não é mesmo? E o Vasco chega a 4 vitórias consecutivas, isso sem Ryan. Ryan não jogou, ele que não participou dessa partida, e é a principal peça ofensiva do Vasco das últimas semanas, do time do Diniz, é a principal peça ofensiva desse time. O Vasco jogou muito bem. Um Verrete que a gente questiona ele com a bola no pé. O Vasco bailou. Bailou pra cima do campo. Jogou... Eu ia falar... Jogou fino do fino do fino. Outra coisa. Ainda bem que eu não falei, porque o programa aqui ele é de poucos cortes.
demais. Mas jogou água, vamos falar. Jogou água no energético do Red Bull Bragantino. Foi uma partida de um Coutinho que, claro, sempre agrega bastante, mas eu queria dar um destaque para esse jogo exatamente pro Verratti, não só pelos gols. O Verratti, ele pegou banco exatamente por uma fase sem gols, um jejum sem gols, mas mais que isso, o time do Diniz é caracterizado por ter uma boa relação com a bola ter que rodar no pé de todo mundo, por ter uma participação ativa de todos os jogadores. Nisso o Verratti peca muito, ele não é um jogador de futebol que prima pela obra-prima, que é jogar bola. Ele é fazedor de gol. Não é jogador de futebol, é fazedor de gol. E às vezes, muitas vezes, na verdade, acabava que o ecossistema do Vasco era prejudicado pela ausência de qualidade técnica do Verratti com a bola no pé. Por isso até que o Ryan se destacou bastante, mas aqui eu vou ter que elogiar o Verratti. Participou bem, fez algumas paredes, acertou bons passes, foi participativo no jogo do Diniz e, é claro, fazendo gol de cabeça, como não pode faltar, fazendo gol de cabeça ali que o goleiro Cleiton tenta fazer a defesa, mas a bola já tinha passado da linha. No segundo gol, ele tem muita participação, É o segundo ou terceiro gol da tabela do lateral? Ah, esqueci. O último... É o da tabela do lateral? Do colombiano, do André... É o do lateral? Não sei. Ah, não lembro qual foi, se foi o segundo ou terceiro gol que ela sai no arremesso lateral. Mas sim, o Verratti... então é o segundo. É o segundo, né? Que o Verratti faz uma boa parede, depois ele chega finalizando, e aí fecha com o GB fazendo mais um gol. Ele que vem entrando e vem marcando pelo time do Vasco. Então, assim, a gente só tem que elogiar esse trabalho do Diniz. E agora o Vasco já nem olha pra parte de baixo da tabela, tá? O rebaixamento já foi embora, já acabou o perigo de rebaixamento. Agora é olhar exatamente para uma possível classificação para a Libertadores, que o Vasco é o 8º colocado. E o André Gomes, o colombiano? Bem também. Correndo. Bem também. Quem diria, né? Que algumas contratações ali... Não, o Pedrinho acertou. Pedrinho acertou. Essa janela, mas agora eu vou criticar acertou. O Pedrinho, o nosso fisiculturista. Não. Eu vou criticar. Eu posso fazer algumas críticas ao Pedrinho. Tem muita gente que critica a calça dele. Mas assim, eu acho um cara que... Passado. Mas eu acho um cara que faz o esforço pra ter aquele porte físico, ele tem o direito de usar uma calça dessa, O Pedrinho, ele é o melhor presidente de um clube do futebol brasileiro. Calma. Ok, a minha crítica ao Pedrinho é... Sabe o que ele falou? Agora ele falou, já tá naquela, eu avisei que o Vasco é o 8º melhor time do Brasil. Ah, Pedrinho. Aí. Primeiro que ele falou isso no primeiro turno, quando o Vasco não era os 8 elencos do Brasil, tá? Pra começar, o Vasco não era 8 elencos do Brasil. Aí depois que resolve trazer uma dupla de zaga, que resolve contratar algumas peças, contrata o Nuno, contrata alguns jogadores, e tem um Diniz que faz um absurdo de trabalho nesse segundo semestre. Aí agora sim, o Vasco tá em 8º, então não vem jogar na nossa cara não, Pedrinho, porque o Vasco não era o 8º melhor elenco do país e ainda hoje tem dúvidas, tá? Mas enfim, passando para outra parte, já falamos de Vasco, vamos aqui falar também do que aconteceu nos outros jogos, uma passadinha em alguns detalhes especiais nas outras partidas. Atlético Mineiro ganha do Ceará 1-0, gol do Alan Franco, que também tira um pouco do Atlético Mineiro lá na parte de baixo da tabela. Estava apenas acima do Santos antes de começar a rodada, agora já assumindo a 13ª posição. Vamos falar também, vitória do Corinthians, Charles, o amuleto, quando o Charles faz gol, Charles presente, o Charles aí participa bastante e o Corinthians mesmo com 1 a menos. Mas se a gente for só falando desse jogo rapidinho, porque teve um gol perdido do Yuri Alberto, protagonista do Povo, e eu sou fã do Yuri, tá? Eu sou fã. Mas ele dribla o goleiro e aí a perna esquerda que... realmente, às vezes, é ruim até pra subir no ônibus. Ele joga pra fora sem goleiro. Sou fã do protagonista do Povo. Mas ele quis dar, né, um grau de emoção nessa partida. E o Charles, no minuto final, faz o gol de 1-0. Se o Vitória ganha essa partida aí, o Santos abra o olho. E o Vitória teve chance, tá? Vitória teve chance. O goleiro, o Longo do Corinthians, teve que fazer uma defesaça nos minutos finais, uma defesaça que ele tira com o pé, a bola também no limite da linha, mas vitória do Corinthians. Fluminense bate o Internacional com gol de Samuel Xavier, é ele que gosta bastante de fazer gol, tá gostando esse ano, e um Internacional que depois daquele ótimo começo ali, que ele vence o Gauchão em cima do Grêmio, praticamente joga fora o ano, porque é um ano muito ruim do Internacional. Claro que com o Ramon melhorou um pouco, tá em processo aí de melhora, mas o ano do Internacional, se tratando de Campeonato Brasileiro, é assim, muito ruim. Falamos também aqui, joga pra cá, diretor, joga que tá batendo Luiz. Mirassol vence o Sport pelo placar de 2-1, gols de Guilherme Marques e de Negueba. E agora, se a gente for pegar a classificação aqui do Mirassol no Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado, está
a 6 pontos do Flamengo e 7 do Palmeiras e enfrenta os dois. Tem 2 confrontos diretos. Será que existe um mundo? Eu não acredito. Mas o Mirassol na Libertadores, eu tô quase colocando minha mão no fogo ou olhando diretamente para os raios de sol que brilham com Reinaldo, que brilham com Walter, que brilham com Negueba. É o Mirassol que, inclusive, junto com o Flamengo, são os únicos 2 times invictos em casa no Campeonato Brasileiro. Dá um gole na água. Mirassol vai pra Libertadores, sim ou não? Vai, não, já tá lá. Pô. Então pronto. Já na Austrália já tá lá. E abre 6 pontos do Bahia, que é o 5º colocado. E abrindo aqui, esses 6 pontos do Bahia, abre 8 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado, fechando a zona de classificação para a pré-Libertadores. Esse é o Mirassol, tá? Esse é o nível do Mirassol. E se a gente olha pra numerologia, 100 anos de Mirassol esse ano, se classificando aí pela a primeira Série A que joga o Mirassol, pegando aí uma Libertadores. Que momento, que fase do Mirassol. Outros jogos, vitória do São Paulo pra cima do Bahia, 2-0. Bahia também que perde uma grande oportunidade de conseguir chegar mais perto da zona de classificação da Libertadores diretamente. É um trabalho bom do Rogério Ceni, mas é um bom com decepção, né? Todo mundo que você ama às vezes te decepciona. O trabalho do Rogério Ceni é bem assim, gosto bastante, mas de vez em quando dá uma decepção, assim, pô, joga menos do que você sabe que esse time é capaz de jogar. Tivemos também vitória do Grêmio pra cima do Juventude, 3-1, hat-trick do Carlos Vinícius, faz a pose aqui, ó. Faz a pose do Carlos Vinícius, 3-1 pra cima do Juventude que se afoga ainda mais. E aí, será que o Nenê gostaria de estar no Vasco agora, diretor? Cara, o Nenê fez o que tinha que fazer pelo Juventude, infelizmente tá acontecendo isso aí. Vamos ver. Triste. 3-1, e aí o Nenê se afundando é muito, sempre perigoso, né? Quando você tem um Nenê se afundando, alguém tem que resgatar, é sempre perigoso. Vamos completando aqui, são essas últimas partidas e agora é aquele momento que você fica louco, momento que você olha pro sol pra ver os raios no seu feriado, mas você vê que está nublado, só bate sol no Maião, onde o Mirassol consegue a vitória. Aquele momento que você fica maluco, porque seu time tá brigando pela liderança, é só ganhar do 19º colocado pra finalmente você colocar pressão e você vibrar, porque você volta na liderança do Campeonato Brasileiro, aquele que você não ganha, mesmo tendo um elenco muito mais forte, você não ganha nem disputa, na verdade, desde o ano de 2021, e aí são 4 anos sem Campeonato Brasileiro, aí você chega com um time reforçadíssimo, com o time europeu, e aí você chega lá e perde a partida, sem jogar bola, praticamente. É aquele momento que você critica seu técnico, você não entende, fala que ele fala bonito, que ele joga bonito, mas jogar bonito não ganha jogo, até que contrata zagueiro pra posição de zagueiro. Quem diria, hein? Que precisava de contratar zagueiro pra função de zagueiro. O seu técnico começa a fazer um bom trabalho e aí você coloca metanol na bebida alheia. E bebida essa, que é um energético, que eu não vou falar o nome, apesar de já ter falado 3 vezes e não ter sido patrocinado. Que você fala o nome aqui do negócio 5.000 vezes e ninguém patrocina esse programa que eu tenho que fazer de graça. É o momento. Tá maluco? Tá maluco da semana, vai para Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, que, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, ele saiu no intervalo da partida, desceu pro gramado pra ir lá reclamar com a arbitragem. O cara tá achando que é a casa da mãe Joana, né? O cara, vai reclamar na arbitragem, ele reclama da arbitragem num lance que, ok, eu até acho que foi falta, mas a bola vai pra frente e pra trás 3 vezes, esse é o lance do segundo gol do Botafogo. A bola vai pra frente e pra trás, anda, já começa um outro lance, e aí depois o Santos leva gol. Aí você quer dizer que o Santos levou gol por causa de uma faltinha lá atrás? Pior, você quer dizer que o Santos tá brigando pelo rebaixamento pelo 2º ano consecutivo, não consecutivo, porque esse time já caiu no ano aí, tava na Série B no ano passado. Quer dizer que esse time tá nessa situação, que leva um gol 20 segundos de jogo por causa da arbitragem, Alexandre Matos, sendo que é você quem monta o time, Alexandre Matos. É você que escolheu esse time para disputar o Brasileiro, Alexandre Matos. E aí tu vai reclamar com a arbitragem? De um lance que já... Cara, é inacreditável. A gente critica muito a arbitragem, mas aí vai criticar até quando dá certo, é loucura, né? Pelo amor de Deus, faz o teu. Faz uma massagem no Neymar, faça com que ele volta, porque o torcedor do Santos precisa se agarrar nas mãos e no tornozelo e no 5º metatarso de menino Ney para escapar do rebaixamento. Então é isso. Esse é o programa fechando essa 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. Parabéns à Ponte Preta, parabéns ao Mirassol, os aniversários desse ano fazendo efeito. E o Flamengo faz aniversário esse ano também, hein, diretor? Todo mundo faz aniversário esse ano. 130 anos do Flamengo. Todo mundo faz.
E se o Mirassol está indo para a Libertadores? Se a Ponte Preta está sendo campeão, o que reserva para o rubro-negro carioca? Os anos comemorativos de aniversário são os piores pro Flamengo. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí me refutou legal. E é sendo refutado que eu vou embora. Muito obrigado. Dá seu like, compartilha. Quem vai para a Libertadores? Quem vai ser campeão brasileiro? O que te deixou maluco nessa rodada de Brasileirão? É isso. Valeu. Pegar meu óculos aqui e ir embora. Valeu. Tchau. Vasco na Libertadores e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.